Bom, hoje no capítulo 14 a gente vai começar a estudar em química termoquímica. Bom, o termo é de temperatura e química é química. Então, a gente vai estudar sobre reações químicas e aqui elas têm a ver com a energia. Então, a gente sempre precisou de obter energia desde os tempos pré-históricos, né? A gente precisa disso para manter a vida, para fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, aqui nós podemos ver comida é um tipo de energia, assistir TV precisa de energia, trabalho aqui precisa de energia, o carro precisa de energia, e a gente está descobrindo formas de conseguir energia. Nossa forma primária de conseguir energia é o sol, e esse sol ele vai nos aquecer, iluminar, ele vai transferir energia para as plantas, e a gente vai comer as plantas, o animal come a planta, a gente come o animal. Também, por exemplo, a cana, a gente faz o álcool etílico da cana. Então, desculpa, tô apertando espaço aqui. Essa energia que está dentro da cana, ela vai, quando a gente fazer todo o processo para pegar o álcool etílico e usar ele como combustível, vai soltar uma energia, e essa energia é chamada de calor, certo? E isso daí é uma combustão, né? Então a gente vai precisar de oxigênio, ou combustível, e aqui vai ter uma faísca, que a gente vê aqui, que é de 450 a 850 graus, né? Vai ser uma faísca, e aí vai explodir e vai dar dióxido de carbono, né? A fumaça que a gente vê, água e o calor. E tem umas medidas de calor, né? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho, e trabalho é força vezes distância. E para calor, nós conseguimos medir por caloria, que é a quantidade de calor necessária para eu aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, e essa temperatura é de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Também tem Joule, que é Newton metro, né? Que é a força que a gente precisa botar em um corpo de 1 quilo num corpo para mexê-lo 1 metro. E aí nós temos o BTU, que é British Thermal Unit, unidade térmica britânica, que é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Fahrenheit, 1 libra de água. Essa caloria a gente vê aqui na comida, né? Quando a gente come, tem energia dentro da comida, né? Aí as reações químicas a gente vê, né? Por exemplo, H2 mais 1 meio de O vai dar H2O, certo? Mas quando a gente faz isso, ele vai liberar calor. Então, mais 68, porque ele gerou calor, né? Então, ele soltou calor, positivo. Se a gente precisa de calor, por exemplo, para fazer o nitrogênio, a gente vai juntar N2 com O2, aí vai dar 2NO, né? A gente precisa de botar de calor, então aqui bota um menos porque precisa ser fornecido. Então aqui o calor foi liberado, positivo, e aqui o calor foi absorvido, negativo. Entalpia a gente não consegue medir ela, como por exemplo, voltagem, a gente não consegue medir um número, tem que ser um delta. Então delta H é a diferença da energia total de um sistema, certo? Então aqui no começo eu tinha, sei lá, nada de energia, tinha uma quantidade, e aqui eu aumentei 68,3. Então isso daí foi um negativo, né? Porque antes ele aumentou, então o delta foi negativo, porque o HI é menor que o HF, certo? Ou se eu botei calor, então o primeiro é maior que o segundo, então é positivo, o delta H vai ser positivo. Então aqui a gente bota o delta de energia que a gente teve, e aqui o delta H. Então se é negativo é exotérmico, se é positivo é endotérmico. E aqui ele só mostra, tipo, se aparece S é porque é sólido, L é porque é líquido, G é porque é gasoso, V é porque é vapor de água, C, entre parênteses, grafite é porque é carbono grafite, ou carbono diamante, só botar diamante, né? Nós temos CONC, é concentrado, né? Conc, concentrado, e DIL é diluído. E AQ é aquoso.
Bom, e agora a gente vai fazer uns exercícios, né? Então, ele diz aqui qual que é o produto, qual que é a entalpia do produto, né? Então, se for endotérmico. Se for endotérmico, é que eu tive que botar calor. Então, absorver o calor. Se eu absorver calor, vai ser um data positivo. E então, vai ser maior. Se for isotérmico, vai ser um data negativo, então vai ser menor. Bom, aí aqui a gente é só ver pelos deltas, se é positivo é endotérmico, se é negativo é exotérmico. Mesma coisa nesse de baixo aqui. E aqui ele pede para a gente escrever as funções, né? Então, ele pediu, tem 1 mol de carbono grafite com meio mol de oxigênio, oxigênio, né? Em gasoso. E isso deu 1 grama, né? 1 mol de monóxido de carbono gasoso e era exotérmico, 25 quilocalorias, né? Então é menos 25 calorias, porque é endotérmico. Falei exotérmico? Tá, é endotérmico. Falei certo, exotérmico. Aqui nós temos cloreto de amônio. E esse aqui é endotérmico também. E o último é isotérmico, que foi grafite com enxofre rômbico. Então tem a alotropia, que é quando o mesmo material pode fazer 2 coisas diferentes. Por exemplo, o carbono pode ser grafite ou diamante, só muda umas coisas, mas é mesmo carbono. Essa é a alotropia. E aqui tem o rômbico e o monociclo. O monocíclico, que é o enxofre, né? Então é só escrever entre parênteses o nome. E esse daqui deu exotérmico, porque foi mais. E tipo, sempre ao contrário, isso aqui é mais, então na equação tem que ser menos. Se for menos, na equação tem que ser mais.